3 textos da Bíblia. A resposta de Deus para o complexo de superioridade. O primeiro é Provérbios 16, 18. Eu vou pedir a Miriam que leia para mim, por favor. Miriam, fique em pé e leia. O orgulho... Onde é que está a Miriam? Que eu não estou vendo aqui. Ah, lá atrás. Isso, a Miriam está ali atrás. Leia, Miriam. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Amém. A Karina, por favor, leia Daniel, livro do profeta Daniel, 4, dos versículos 28, dos versículos 28 ao 33. Tudo isso aconteceu com o rei Aqui na frente. Nabucodonosor. Espera aí, cadê? Ali, isso, faz assim com a Bíblia, isso, pronto. Karina. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda não estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e suas unhas como as garras das aves. Duro juízo sobre Nabucodonosor. O cântico de Maria, o cântico da Virgem Maria. Lucas capítulo 1, dos versículos 51 ao 53. A Gislene, lá atrás, à esquerda, fica em pé ali a Gislene, lá está ela. Ele realizou poderosos feitos com seus braços. Dispersou os que são soberbos nos mais íntimos do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Amém. Senhor, dá-nos da Tua graça hoje, porque eu sei que um entrave para muitos relacionamentos, para conflitos dentro de casa, entre marido e mulher, eu sei que muitas sociedades se acabaram, eu sei que o relacionamento entre pais e filhos deu errado, por causa dessa erva daninha chamada superioridade. Que, ó Deus, nós saibamos lidar com isso como Jesus lidou. E que pessoas aqui sejam impactadas, transformadas hoje pela manhã. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Uma pessoa que se sente inferior, uma pessoa que se sente diminuída, ela pode ter 2 movimentos na alma. Ou é excessivamente retraída, excessivamente tímida, com comportamentos antissociais, ou a pessoa pode ir para o outro lado. Uma pessoa diminuída, insegura emocionalmente, pode gerar um movimento contrário, de soberba, de empáfia, de um espírito exageradamente crítico.
ninguém presta, nada está bom, eu sei de tudo, eu tenho a resposta, se eu tivesse lá, as coisas não teriam acontecido assim. Ou pode gerar, por exemplo, gabolice. O que é gabolice? É uma pessoa que fala muito de si. É uma pessoa que se autopromove, que se autoexalta, e sempre em detrimento dos outros. Ninguém joga bola como eu, ninguém ganha dinheiro como eu, ninguém é tão bonito como eu, ninguém sabe das coisas como eu. Convencimento, tendência para desacreditar das opiniões alheias. E sempre uma atitude de desmerecimento ao que não tem as mesmas condições, os mais fracos, as pessoas, entre aspas, menos importantes. E eu reputo esse problema da superioridade como um problema gravíssimo nos nossos relacionamentos. A inabilidade ou a incapacidade ou a total aversão a uma palavra-chave em todos os relacionamentos: eu errei, me perdoe. Quem tem problema de superioridade não diz nunca eu errei, me perdoe, é sempre a culpa do outro. Foi você que me fez fazer assim, é você o responsável, porque eu, por mim mesmo, jamais erraria. Foi você que me induziu ao erro, foi alguém que me fez fazer isso, porque eu sou tal, eu não erro nunca. Mas antes da gente falar sobre essa coisa chamada superioridade, deixa eu dar 2 passos para trás e falar um pouco sobre os caminhos do reino de Deus. Porque a gente precisa primeiro colocar uma base de pensamento, a gente precisa primeiro colocar um estrado onde a gente vai ficar em cima para poder pensar a questão da superioridade. Algumas questões sobre os caminhos do reino de Deus. Primeiro, na vida não existe um porto a se chegar. Existe um caminho para se viajar. Não existe um porto onde você vai chegar. Em outras palavras, não existe o lugar do sucesso, o lugar do triunfo. Ninguém vai chegar, e aí foi o texto que a Karina leu para a gente, de Daniel, do profeta Daniel, sobre a vida do rei Nabucodonosor, que ele olhou a Babilônia, os jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo, e ele disse: eu fiz isso. Foi o meu poder, foi a minha capacidade, foi a minha gestão, foi o meu gerenciamento, foi a minha habilidade política que fez isso aqui tudo. E ele enlouqueceu. E ele, que era a majestade, ele teve um surto psicótico e ficou louco. As unhas cresceram, ele ficou comendo igual um bicho no campo. Imagine, há 6, 7 mil anos atrás, uma pessoa com um problema psicológico, um problema mental, psiquiátrico, como é que era tratado naquela época? O rei da Babilônia está comendo grama, porque ele achou que tinha chegado ao degrau máximo, ele achou que tinha chegado no nível,
E tem muita gente que acha que existe um nível em que ele vai finalmente chegar nesse nível. Existe um patamar, existe um alpendre lá em cima, que quando ele chegar nesse alpendre, finalmente a vida será feliz. No dia que eu chegar lá, aí sim eu serei feliz. Tem gente que acredita que no dia que eu ganhar o meu primeiro $1 milhão, eu serei feliz. No dia que eu comprar não um apartamento, no dia que eu comprar uma cobertura, eu serei feliz. No dia em que eu casar com uma mulher desse nível, um homem desse nível, aí eu serei feliz. Eu preciso chegar lá. No dia que eu chegar lá, eu serei feliz. E aí ele então se mobiliza de todas as forças. E aí vem o complexo da onipotência, que ele acha que ele consegue chegar num nível. Só que esse nível não existe. Quem está nesse nível não é mais nem menos feliz porque tem um avião, ou porque tem um iate, ou porque tem um helicóptero, ou porque tem casas em Mônaco, ou porque chegou num nível que ele não é feliz, que ele não tem mais dificuldades e problemas. Não existe isso. Você nunca vai chegar a um lugar chamado paraíso. Pelo menos aqui, desse lado do túmulo, não. Do lado de cada glória, não existe esse lugar chamado paraíso. Por mais dinheiro, por mais influência, por mais fama que você tem, você nunca conseguirá, olha o verbo, conseguir uma vida tranquila absolutamente. Um Shangri-La, um Nirvana, não existe. Alain de Botton é um filósofo francês, está muito em voga nos dias de hoje, ele ainda é vivo. Ele tem uma frase que eu acho lapidar. Ele diz assim: parece que a vida é um processo de substituir uma angústia por outra e trocar um desejo por outro. O que é a vida? É substituir uma angústia por outra. É trocar um desejo por outro desejo. Nós somos seres desejantes. Então, complexo de superioridade nasce quando você acredita que você vai conseguir chegar a algum lugar. Você não vai conseguir chegar a este lugar. Segundo, poder não é uma qualidade distintiva de Deus. A qualidade distintiva de Deus na Bíblia é o amor. Coloquem isso na cabeça de vocês. Aliás, como uma das marcas da pregação da igreja Betesda, que eu tenho insistido, e se eu pudesse eu abriria com um machado a sua cabeça e colocaria essa verdade dentro da sua cabeça. A marca, por que eu digo isso? Porque o mundo evangélico é obcecado pela palavra poder. O mundo evangélico lida com a divindade nas categorias do poder. Deus poderoso, o Deus todo-poderoso, Jesus do poder, Jesus da glória poderosa. Calma. A marca distintiva do Deus da Bíblia não é que Ele é poderoso. A marca distintiva do Deus da Bíblia é que Ele é amor. Porque poder é, por definição, uma qualidade da divindade. Você não pode falar em Deus sem falar de poder. Então, quando você fala que Deus tem poder, você está igualando Deus a todos os deuses. Um Deus poderoso não é diferente de Zeus.
Não é diferente de Brahma, a divindade hindu. Um Deus poderoso não é diferente de Poseidon, ou de Júpiter, ou de Exu, ou de qualquer divindade do arsenal de deuses, do elenco de deuses, do panteão dos deuses. Um Deus poderoso é mais um Deus, porque toda divindade tem que ter poder, senão ele não é Deus. O Deus da Bíblia não é marcado, não é distinto dos outros deuses, porque ele tem mais poder. O Deus da Bíblia é compreendido a partir de Jesus, como sendo amor. Deus é amor. Não é que Deus tem amor, Deus é amor. Está escrito em 1 de João capítulo 4. E tem uma frase do Leonardo Boff que eu acho linda. Quando o Leonardo Boff diz assim: todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Só Deus quis ser menino numa manjedoura. Por isso que Filipenses, e foi o hino que nós cantamos, e eu achei uma coincidência do Espírito Santo muito linda, que eu nem combinei aqui com o grupo de louvor. Filipenses capítulo 2 diz que vocês tenham a mesma atitude que a gente viu em Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus alguma coisa que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou, vindo a ser servo, semelhante aos homens, e morrendo a morte de cruz. Quem cobiça poder na Bíblia é o diabo. Porque Deus, tendo todo o poder, se esvazia desse poder para amar. Porque você só ama se na categoria do relacionamento não entrar poder. Duas pessoas que se querem bem não podem usar poder nessa relação. Duas pessoas que se querem bem, que se respeitam, a última coisa que pode entrar nessa relação é poder. Qualquer pessoa, você e seu filho, você e sua namorada, você e sua madrinha, você e seu pai, você e seu bisavô, não importa. Qualquer pessoa, você e seu sócio, você e seu vizinho, qualquer pessoa, duas pessoas que se relacionam, a última coisa que pode entrar no relacionamento é poder. Porque na hora em que poder entra num relacionamento, deixa de ser um relacionamento de amor e passa a ser um relacionamento de manipulação, passa a ser um relacionamento de conquista, passa a ser um relacionamento diferente. Portanto, Deus, tendo todo o poder, sendo Ele onipotente, não o considera onipotência e nem poder coisa de qualquer importância. Ele não dá importância para isso. Se vocês fossem uma igreja pentecostal, teriam dado glória a Deus agora, mas tudo bem. E terceira coisa, eu falei que eu iria dar o estrado, o piso onde a gente ia construir o nosso raciocínio sobre onipotência. E a primeira que eu falei foi: não tem um degrau lá em cima que a gente chega. É um jeito de viver. O segundo é que poder não é algo que a gente deveria ser atraído por ele. Ninguém deve ser atraído por poder. Quem foi atraído por poder na Bíblia foi o diabo. Deus não foi atraído pelo poder. Pelo contrário, considerou o poder algo ao qual ele não devia se apegar.
Então toda pessoa que se acha, que acredita que tem poder, que se garante, o cara que diz assim, não, deixa comigo que eu me garanto. Você está falando com quem? Está falando, olha para mim. Tem algo de Lúcifer nele. E todo aquele que anda com humildade e que não considera o poder algo que se deve cobiçar, tem algo de divino nele. Terceiro, viver bem não é controlar todas as variáveis da vida. A gente acredita que no dia que eu tiver todas as variáveis da vida debaixo do meu controle, aí eu vou viver bem. Então, a gente acredita que no dia que eu puder administrar todas as pessoas, no dia em que eu tiver controle sobre todos os eventos da vida, no dia em que eu souber me antecipar aos acidentes, às dificuldades da vida, nesse dia eu serei feliz. No dia que eu puder dizer para o meu filho, vá por aqui, e ele for. No dia em que você, mulher, puder dizer para o seu marido, teimoso que só uma mula, vá por aqui, e ele for. Você diz assim, nesse dia eu vou ser feliz. No dia em que minha vontade prevalecer, no dia em que eu puder contornar todos os desdobramentos das minhas ações, no dia que eu tiver controle sobre todos os desdobramentos das ações dos outros, eu serei feliz. Essa é uma pretensão demoníaca, não é divina, porque Deus abriu mão desse controle. Deus abriu mão desse controle. Por isso é que Jesus chora em cima de Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como as galinhas, junta os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste, Jerusalém. Porque o amor, lembrem-se da parábola do filho pródigo, abre mão do controle das decisões dos outros. Se eu só amar você no dia que eu lhe controlar, eu não amo você, eu quero lhe controlar. Se eu amar você só no dia em que eu tiver absoluto controle de todas as suas decisões, eu não amo você. Eu quero ser um tirano sobre a sua vida. O amor abre mão dessas prerrogativas. Portanto, o onipotente, ou o que se acredita onipotente, ou o que se vê com onipotência, é um homem ou uma mulher que acredita que tem um degrau lá em cima e que ele vai conseguir chegar nesse degrau. É alguém que acredita que poder é uma dimensão importante na nossa história. E é alguém que acredita que pode controlar todas as variáveis da vida. Por isso é que ele é nervoso, ele é crítico, por isso é que ele é impaciente, por isso é que ele é soberbo. Olha, você pode dizer, mas você está falando aí, mas quais são os problemas de uma pessoa que tem uma atitude de superioridade? Qual é o problema? Que dificuldade tem uma pessoa que tem essa atitude, de se sentir superior aos outros? Primeiro, ele é um ingrato.
O grande problema do superior é a ingratidão. Começa com ingratidão. Por que ele é ingrato? Porque ele acha que foi ele que conseguiu tudo na vida. Eu tenho que agradecer a quem? Fui eu, cara, aqui ó. Trabalhei, ralei a vida inteira, sou eu sou o cara. Vou ser grato a quem? Eu é que ajudei todo mundo. Outra que deve ser grato a mim. Eu não sou grato a ninguém. Eu consigo, eu trabalho, eu luto, eu me esforço. Eu sou o cara. Eu não tenho que ser grato a ninguém. O segundo problema da pessoa que tem problema de superioridade é desdém pelos outros. Ele desdenha o outro. Ele não tem respeito por outras pessoas que ele não acha que estão no mesmo patamar que ele. Ele olha, por exemplo, atividades menos rentáveis. Pessoa que trabalha numa atividade que não rende tanto dinheiro. E ele considera essas pessoas um lixo. O coveiro. Quantas vezes você foi num cemitério e você foi grato por existirem coveiros? E quantas vezes você agradeceu de verdade pela dignidade do trabalho do coveiro? O lixeiro. Recentemente um aluno da USP fez um trabalho, acho que foi até de doutorado, em que ele falou das pessoas invisíveis da sociedade brasileira. Sabe o que foi que ele fez? Ele foi trabalhar como zelador, como lixeiro, como varredor da rua, lá do campus da USP. E ele fez um trabalho como as pessoas tratavam ele. Ele era aluno da USP, mas estava trabalhando como o varredor da rua. E com que olhar as pessoas encaravam ele? E você sabe qual foi a conclusão? Ele não existia. Ele era invisível. As pessoas passavam por ele como se ele não existisse. Não davam bom dia. Não tratavam como uma pessoa que faz um trabalho que é importante, varrer rua. Eu morei em Fortaleza, que teve uma prefeita lá louca, que não cuidou da cidade, e ficamos lá, na época que a gente morava lá em Fortaleza, ficamos lá, sei lá, um mês sem recolher o lixo. E tinha uma rua atrás da casa do meu pai, que um dia eu passei lá, eu me espantei. O lixo estava mais alto do que eu, a rua inteira. Mas nós vivemos numa sociedade em que a gente não aprendeu a valorizar o outro. E uma vez eu até insisti aqui na Bethesda: se você está sendo servido por uma pessoa que tem um crachá e tem o nome da pessoa, trate a pessoa pelo crachá, pelo nome. Como é que ele se chama? Ele tem nome, ele não é um escravo, ele não é um invisível. Eu e a Jerusa fomos uma excursão uma vez para Israel, e no caminho nós paramos em Paris, na França. Estava muito frio, nós fomos tomar uma sopa em Montmartre, e tinha um casal de crentes de um estado aí do Brasil, não vou dizer qual, para vocês não ficarem com preconceito. E nós chegamos lá era só crente, viagem só de crente.
E aí fomos eu e mais 3 casais a Jerusalém tomar uma sopa de cebola, que é famosa lá. Estávamos a caminho de Israel. E aí nós estamos lá tomando a sopa e comendo um pãozinho italiano com azeite e tal. E aí faltou não sei o que na mesa. E o brasileiro do nosso lado olhou para o garçom e fez assim: pss, 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 pss. Meu, esse garçom veio de lá. Falou: você não me trate por pss, que eu não sou cachorro. Quem chama com psiu é cachorro, eu não sou cachorro, você não me trate assim. Aí eu, por favor, porque ele vem de outra cultura e tal, ppp, pá. Acalmei o garçom, até se acalmou mais. Meia hora depois ele, de novo. Eu falei: pelo amor de Deus. O garçom olhou de lá, fez assim, começou a rir. Como querendo dizer, não tem jeito. Em outras palavras, nós fomos criados numa cultura em que o cara que tem um pouquinho mais de dinheiro, ele se acha o campeão de todos. Ele não cumprimenta o outro. Ele olha para quem o serve de cima para baixo. Ele trata as pessoas com desdém. Ele não gosta do cheiro de pobre. Lembra do presidente da ditadura que dizia que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do pobre? Eu li o livro Mauá, o primeiro grande industrial brasileiro, Visconde de Mauá. E Mauá construiu uma estrada de ferro entre Petrópolis e o Rio de Janeiro. E o imperador na época era o Dom Pedro II. Está lá no livro Mauá. Dom Pedro II, e ele simbolicamente, para a inauguração da ferrovia Petrópolis-Rio de Janeiro, ele pegou uma pá de ouro, entregou na solenidade lá a sua majestade, para ele simbolicamente fazer de conta que estava furando o chão. Uma pá de ouro. No outro dia foi um escândalo nos jornais do Rio de Janeiro, que o Mauá quis envergonhar a sua majestade fazendo ele trabalhar. E eu tive essa experiência na Bethesda. O cara começa a se achar, dá ele um título. Nós tivemos um pastor que nós estávamos num evento aqui, eu falei: pessoal, vamos pegar as cadeiras. E ele reclamou com um dos diáconos: eu sou pastor, não posso ficar carregando cadeira. Pastor não carrega cadeira. O imperador não trabalha nem com pá de ouro. O trabalho é para gente de menos qualificação. Eu cheguei lá, eu não faço mais nada. Desdém pelo outro, desdém pelo motoboy, desdém pelo frentista do posto de gasolina, tem desdém pela empregada doméstica que trabalha em casa. Claro, que se é doméstica, trabalha em casa. Ele tem desdém por todo mundo porque ele se acha. Porque tem a cor da pele que é mais aceita, tem a cor dos olhos que é mais benquista nessa sociedade, e ele passa a se sentir o maioral dos maiorais, como se sentiu o rei Nabucodonosor, que se era o rei, era o total, era... E tão diferente de Jesus, que se fez servo, que andou com gente desqualificada, que não frequentou o palácio, mas frequentou os sepulcros em busca de tocar leprosos e chamá-los à vida. Qual o problema da pessoa ter complexo de superioridade? Ele é ingrato, ele desdenha o outro, que não tem a mesma capacidade que ele pensa assim: pobre é tudo vagabundo, porque se eu viesse da favela, eu não era pobre como ele. Porque ele se acha. Você é pobre porque você não tem a mesma garra que eu, porque se você tivesse, você não seria. É assim que ele vê o mundo.
Mas aí tem um terceiro problema para o Todo-Poderoso. O que se acha Todo-Poderoso. Ele vai se decepcionar. Ele vai cair do cavalo. Tem uma piada antiga, né? Do galo. Que todo dia de manhãzinha no galinheiro, ele fez as galinhas acreditarem que era ele que fazia o sol nascer. Espalhou entre as galinhas: olha, sou eu que faço o sol nascer. Todo dia de manhãzinha cedo. Eu cocorococó. E quando eu faço cocorococó, o sol nasce. Sou eu. Até o dia que ele amanheceu rouco. E o sol nasceu. O que se acha todo-poderoso tem uma ideia de eleição. Deus me elegeu. Deus botou o dedo em cima de mim e falou: você é o cara. O universo começa no meu umbigo. Portanto, se o universo começa no meu umbigo e eu sou o cara de Deus, nada de ruim pode me acontecer. Pode acontecer na casa de sua, porque você não é tão santo quanto eu. Pode acontecer na sua família, porque você não sabe lidar com os princípios de Deus como eu sei. Pobre é você que não teve garra como eu tenho. Mas eu sou eleito de Deus, eu consigo tudo. Deus está comigo. E quem tem essa ideia vai se decepcionar. Porque a vida se impõe na casa do rico e do pobre, do justo e do injusto. Está escrito no livro de Eclesiastes: o que sucede a um, sucede ao outro. Nós estamos sujeitos às mesmas circunstâncias, e Jesus nunca dourou a pílula para os seguidores dele. Jesus nunca disse assim: ó, me siga que tudo vai ser lindo para você. Você vai de bem para melhor, as coisas vão sorrir e a vida vai ser ótima para você. Jesus nunca disse isso para nenhum seguidor dele. O que Jesus disse para os seguidores dele foi: vocês terão aflições no mundo, vocês serão entregues nos tribunais, vocês vão ser como ovelhas no meio de lobos. Jesus jamais dourou a pílula. Porque Jesus não queria ninguém com complexo de onipotência perto dele. E claro, a pessoa que não está preparada para a vida vai se decepcionar. E o que é pior, não estará preparada para a velhice. Eu li um desses dias uma coisa que eu achei muito interessante, que dizia assim: prepare-se para a velhice, é lá que você vai passar o resto da sua vida. O onipotente não está preparado para a velhice. Porque vai chegar o dia, se você não morrer agora, que você vai precisar de alguém que ajude você a entrar e sair do carro. Que você vai precisar de alguém que seja sua companhia. Essa ideia de que eu resolvo tudo na vida é muito adolescente. Porque a vida se impõe. E quem não está preparado para enfrentar a vida, não está preparado para enfrentar a velhice. Isso me faz lembrar a visita que um rapaz fez a uma cartomante. A cartomante disse para ele: vejo que em meio a muita luta, você terá pouco dinheiro e muita infelicidade aos 45 anos de idade. Aí o rapaz ficou todo nervoso com a cartomante e disse: e depois dos 45? Ela disse: você continuará sem dinheiro, mas estará mais acostumado.
A velhice põe a gente no lugar. Quando a idade chega, você sabe da fragilidade dos músculos, dos ossos, da saúde. E o onipotente não tem condições de lidar com isso. Porque ele se acha, ele se crê, ele se acredita onipotente. Qual é a resposta de Deus para o complexo de superioridade? Primeiro, Deus quer dizer para você que, dadas as mesmas circunstâncias, todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas da vida. Dependendo da ocasião, nós podemos cometer os mesmos erros que todo mundo. Ninguém é melhor, superior. Não julgue, portanto. Não trate o que caiu, o que derrapou, o que não deu certo, o que adoeceu com desdém. Coloque-se no lugar de Davi, por exemplo, de Sansão e de Pedro. 3 monumentais errados da Bíblia. E diga honestamente que você é superior a eles. Não é. Nós somos muito parecidos. Dependendo da mesma eventualidade, nós podíamos estar nas mesmas circunstâncias que o outro, que você desdenha. Dependendo das decisões alheias, nós podemos ter o nosso potencial desenvolvido ou não. Sua vida poderia ter sido abortada, como foi de muita gente, que tem até mais capacidade do que você, mas a vida dele foi abortada por circunstâncias que não dependeram dele. Daí a misericórdia divina, que Deus não nos trata segundo as nossas falhas, porque Deus conhece a nossa condição, Deus sabe das circunstâncias que nos envolvem. Qual é a resposta de Deus para a superioridade? Deus faz a gente lembrar que o caminho da infelicidade para a felicidade é muito mais difícil do que o caminho da felicidade para a infelicidade. Eu vou repetir. O caminho da felicidade ou da infelicidade, o caminho da infelicidade para a felicidade é muito mais difícil do que o oposto, o caminho da felicidade para a infelicidade. Ir da felicidade para a infelicidade, basta um deslize. Ir da infelicidade para a felicidade, é preciso disciplina, virtude, é preciso a ajuda do outro, é preciso da cooperação de outras pessoas, é duro, é difícil. Por isso é que nós temos que ser modestos. O que é modéstia? Né? A gente gosta de falar essa expressão, modéstia à parte. O que é modéstia? Modéstia é um jeito de encarar a delicadeza da vida. A vida é delicada. Seja modesto, porque a vida é delicada. Ela pode se quebrar como um cristal. Porque o caminho da felicidade para a infelicidade é rápido. Seja modesto, seja humilde, ande com cautela. Minha tia, eu tenho uma tia que me ensinou isso quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Ela dizia assim para mim: Ricardo, nunca cuspa para cima. Não cuspa para cima, vai cair na sua cara. Não trate o outro.
Não trate quem está descendo a escada com desdém, porque um dia você pode descer essa mesma escada. Deus nos chama para o caminho da humildade. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os simples, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os puros de coração. É o oposto dessa luta insana por glória, por poder. É um outro caminho, é o da modéstia, é o da simplicidade, é o do me perdoe, eu errei, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros, ninguém é capaz de se garantir, nós precisamos da sua ajuda, me ajude. E terceiro, tome muito cuidado para você não valorizar apenas as proezas óbvias. Proezas óbvias. Corajoso. Corajoso é legal, mas isso é muito óbvio. A gente só valoriza as coisas mais óbvias. Corajoso. Sincero. Tem outras áreas da vida que não são tão óbvias e que a gente não valoriza. A delicadeza com que a gente fala, com que a gente trata. O reino de Deus está nas entrelinhas daquilo que o olhar óbvio não vê. A maneira como você trata, como você lida, como você se dirige, como você encara a vida, e que está nas entrelinhas, não é tão óbvio. Mas é o jeito que você percebe e diz, esse cara é inteiro, essa mulher é de Deus, esse é um amigo verdadeiro. Aí você diz assim, como você percebeu? Eu não sei te dizer como eu percebi, estava nas entrelinhas, da maneira como ele lidou, como ele tratou. E é isso que Deus quer construir na gente. Gente que anda com a vida com cuidado. Cuide da vida. Cuide dos seus. Cuidado como você trata as pessoas, porque um dia você vai precisar que outros tratem você com delicadeza, porque você não é tudo que você acha que é. Você não é quem você se acredita que é. O espelho que você está perguntando, espelho meu, quem é mais belo no reino? Esse espelho é mentiroso. Ele está mentindo para você. E é isso que é o reino. Quando a gente diz assim, você precisa de Jesus, não é para lhe apequenar, é para você reconhecer. Quando eu venho aqui no culto, eu digo, Deus tem misericórdia da minha vida, me ajuda, Senhor. Eu estou na hora do cântico, pedindo o tempo inteiro, Senhor, olha para mim. Não é porque eu sou um nada, que eu não me valorizo, e que eu fico me sentindo o pior dos piores. É para que eu jamais acredite o contrário. Que eu sou campeão dos campeões, que eu sou o máximo, que eu sou o todo-poderoso. Eu não sou. E eu preciso colocar isso dentro da minha alma. De que eu preciso da minha mulher, eu preciso dos meus filhos, eu preciso dos pastores, meus amigos, eu preciso dos meus companheiros, eu preciso de gente. Porque eu não me basto, eu não me supro, eu não sou autossuficiente, e nem você, e nem ninguém. E até aquele que é autossuficiente, abriu mão dessa autossuficiência, e veio depender do peito de Maria, para se alimentar do leite, como um menino numa manjedoura, e veio depender da fidelidade e da amizade dos seus amigos, quando ele está orando no Getsêmani, e ele diz assim, velem por mim, que eu estou angustiado até a morte.
E eu vou até ali orar um pouco e vocês ficam aqui cuidando de mim. Ele, o Todo-Poderoso, se fez, abriu mão desse poder todo, para dizer, eu quero andar na dependência dos meus amigos, com vocês. Por isso é que ele diz para Pedro, Pedro, alimenta as minhas ovelhas. Para que ele precisa de Pedro? Para quê? Porque é isso. Nós dependemos uns dos outros. E Jesus nos deixou esse exemplo e disse, Paulo, aos Filipenses, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus.